Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Se você já é da casa, já bate um papo aqui comigo. E se você tá chegando novo, fica sabendo que esse aqui é canal pra gente conversar mesmo, um bate-papo, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa. Infelizmente, a gente não conhece ninguém. A gente tem que ficar esperto, tem que cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. Estamos no mês de março, é o mês das mulheres, temos aí o Dia Internacional. E eu gostaria de começar esse vídeo indicando 3 canais para vocês de minhas amigas que eu gosto muito. O primeiro canal é o canal da minha querida amiga Simone Ferraz, o Criminal Solved. Tem também o canal da Missa Yoshi, se você não conhece, vai lá conhecer, é o canal Crimes pelo Mundo. E o último, não menos importante, o canal da Sandra Di, Investigação e Lei TV. Essas 3 mulheres aí são poderosas e trazem aí um conteúdo de qualidade para você. Então quem quiser conhecer o trabalho das meninas, vai ter link aqui na descrição, vai ter card e vocês vão poder assistir, prestigiar o trabalho delas, que é 10. Eu sou fã dessas 3. Vamos parar de enrolar e vamos começar o vídeo então. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é um caso que aconteceu no ano de 2016 e é o caso do Pascal Navroky. Na noite do dia 19 de novembro de 2016, o Pascal, de 29 anos, ele estava se preparando para jantar com a sua namorada, a Laura, de 18 anos. Faziam 2 meses que eles tinham um relacionamento, estavam ali morando junto, fazendo aquele teste. Eles moravam num sitinho, numa chacrinha, um lugar meio assim, longe de tudo e bem afastado, não tinha vizinho próximo, nada. Então ele estava ali na paz ali do dia a dia, preparando a janta e tal, e do nada eles escutaram uns barulhos estranhos ali do lado de fora da propriedade, os cachorros começaram a latir. O que o Pascal fez? Ele falou, poxa, eu vou ver o que tá acontecendo, isso não é normal não. Aí ele pegou, abriu a porta, foi andando, do nada o Pascal ele recebeu alguns tiros e já caiu ali no chão. A Laura, que tinha ficado dentro da casa preparando ali a mesa da janta, ela ficou assustadíssima, falou, não é possível, tiro aqui, não tá acontecendo isso não. Então ela saiu ali da casa dela, correndo, viu que o Pascal infelizmente já tava ali jogado no chão, tinha muito sangue, ela entrou em desespero, voltou ali pra casa, ligou pro irmão do Pascal, que ela não sabia o que fazer, vem aqui correndo, Vicente era o nome dele, eu tô desesperada, aconteceu alguma coisa com o Pascal, vem rápido, e daí depois ela já pegou, ligou pra polícia e rapidamente todo mundo ali chegou no local. Quando os bombeiros chegaram no local, eles realmente constataram que, infelizmente, o Pascal ele tinha recebido vários tiros e ele estava sem vida, infelizmente. O que todo mundo queria saber é por que fizeram isso com o Pascal e quem teria feito isso. Esse assassinato aconteceu na cidade de Sol-le-Château, uma cidadezinha lá no norte da França, onde a criminalidade quase não existe. Então os policiais ficaram bem chocados olhando toda essa cena de crime. Eles viram de cara que a arma que teria sido disparada contra o Pascal era um fuzil de caça, por causa das balas que estavam ali no chão. Eles viram que eles precisavam encontrar uma pessoa que tinha esse tipo de arma. A Laura, ela estava triste, desolada, em choque, mas mesmo assim a polícia tinha que falar com ela e levaram a Laura para a delegacia. Chegando na delegacia, a Laura começou a falar algumas coisas bizarras que estavam acontecendo ali na vida do casal. Faziam 2 meses apenas que eles estavam juntos e morando ali nesse sítio. E ela conversou com a polícia e disse que há algumas semanas atrás, os 4, 5 gatinhos da casa, eles tinham morrido. E como o casal achou estranho os 4, 5 gatinhos morrer ali tudo só do nada, eles chamaram o veterinário para fazer um exame pós-morte e o veterinário falou que os gatinhos eles tinham sido envenenados. E a Laura e o Pascal falaram, caramba, a gente só deu ração para eles, o que aconteceu? Alguém envenenou os nossos gatos. Então eles já acharam estranho, nossa, quem que tá vindo aqui envenenar, né, o nosso gatinho, a gente gosta tanto deles, ficaram tristes, mas eles não sabiam ao certo quem era essa pessoa. 2 semanas antes do crime, a Laura contou pra polícia que o Pascal teve o carro dele incendiado. De imediato ele achou que fosse acidental, que o carro pegou fogo por alguma falha elétrica, não se sabe, e ele deixou passar. Mas dela juntando as peças agora, falou, isso não é coincidência, envenenaram os nossos gatinhos, queimaram o carro do Pascal e agora ele perde a vida. Daí a Laura falou pra polícia que ela tinha um ex-namorado chamado Thomas, que ele talvez não tenha aceitado o fim do relacionamento com ela. E o Thomas, ele era um amigo do Pascal.
Ela teve um relacionamento com esse tal de Thomas há quase 2 anos, foi um relacionamento um pouco longo, né, 2 anos, e durante esse relacionamento ela percebeu que o Thomas ele era muito agressivo, muito autoritário com ela, e ela queria terminar e não conseguia, e a gota d'água para ela foi quando ela descobriu que o Thomas ele encontrava prostitutas. Então isso ela não aceitou, ela falou, poxa, você tem a namorada aqui, tem que sair para encontrar com outras mulheres para estar fazendo essas coisas. Então foi nessa hora que ela realmente falou, não, Thomas, eu sinto muito, mas aqui a gente termina. E ela terminou com o Thomas numa boa. E daí ela começou a se aproximar do Pascal, viu que tinha várias coisas em comum e os dois começaram um relacionamento sério. Mas ela afirma para a polícia que nunca teve os dois juntos, o Thomas e o Pascal. Ela realmente terminou com o Thomas e depois ela partiu para outra. Olhando a vida do casal um pouquinho ali de perto, a polícia viu que os dois eram pessoas de bem. Eles não tinham inimigos, não tinham intrigas, sabe? A Laura, ela tinha 18 anos, ela era bem novinha, mas ela era estudiosa, ela era batalhadora, ela veio para a França, ela era belga, para estudar enfermagem. Realmente ela estava ali no caminho dela, estudar, para ter uma oportunidade melhor na vida. E o Pascal, a mesma coisa, ele vendia queijo na feira, ia trabalhar super cedo, voltava para casa tarde e queria ter a paz e a tranquilidade dele, gostava de cavalo, gostava de animal. Então os dois se encontravam ali na casa no fim da noite para estar conversando e estar em paz. Não tinha essa história de, vamos sair para bar, vamos para balada, vamos beber, vamos usar substâncias ilícitas. Não, eles eram pessoas tranquilas. Então era difícil saber quem queria o mal dessas duas pessoas. E a única pista que eles tinham e que era a mais certa era sim o ex-namorado da Laura, o Thomas. A polícia decidiu falar com o irmão do Pascal, porque ele chegou na cena de crime logo depois da polícia. Conversando com o Vicente, esse irmão do Pascal, ele falou, olha, quando eu cheguei, quase chegando ali perto da casa do meu irmão, eu vi um Peugeot branco que estava saindo de uma estradinha. E eu acho que era o carro do Thomas. E eu acho que eu vi o Thomas com o pai dele. Então, como a Laura falou que acha que o Thomas pode ter feito mal pro Pascal, eu também acho. Porque eu acho que o Thomas tem um Peugeot branco e eu vi um Peugeot branco ali perto da casa do meu irmão no dia da morte dele. Durante o interrogatório do Vicente, ele contou para a polícia que o irmão, ele estava assim com medo do Thomas, porque ele estava um dia andando na rua fazendo compras com a Laura e o Thomas ameaçou os dois. Eles se encontraram infelizmente ali no supermercado da cidadezinha pequena e foi ameaça para tudo quanto é lado. Poxa, você roubou a minha namorada, você vai ver, você vai ter o que você merece, tal coisa e tal. O Vicente falou, olha, o meu irmão, ele tava com medo sim, não sei se a Laura conversou com vocês, mas aconteceram coisas bizarras antes, então o meu irmão já estava com medo desse tal de Thomas, então acho que é a pista mais certa que vocês têm. Claro que a polícia foi falar com o Thomas, o ex-namorado da Laura. Quando ele foi pro interrogatório, ele tava super tranquilo, de boa, respondia todas as questões da polícia, sabe? De boa. E quando a polícia perguntou, poxa, você é o ex-namorado, não é? Você gostou de ter terminado? Você aceitou numa boa? Como é que foi? Ele falou, não, a gente terminou, ela me explicou, porque eu dei umas burradas aí, fiz umas coisas erradas, fui, né, procurar prostituta, ela ficou sabendo, então a gente terminou. E eu não ia terminar com a minha vida, destruir minha vida por causa de uma mulher, não tô nem aí, mulher a gente tem de monte. Ele falou bem assim pra polícia, viu? Eu não ia destruir minha vida por causa de uma mulher, não, nem a pau. E a polícia falou, mas o que você tava fazendo nessa noite? Ele falou, nessa noite eu estava na minha casa assistindo Dança com as Estrelas. E eu posso até falar pra vocês o que aconteceu nessa emissão, né, nesse programa. Ele começou a contar os detalhes, não sei quem dançou com não sei quem, e dançou a música tal, e quem ganhou foi essa pessoa. A polícia falou, legal, você realmente assistiu, né? Claro que eu assisti, gente, tal. Aí a polícia anotou tudo ali e viu que realmente o Thomas tinha um álibi concreto. Só que a polícia não acreditou só na palavra dele, né? O que os policiais fizeram? Depois que eles terminaram o interrogatório do Thomas, né, e deixaram ele embora, porque não tinha mais o que fazer, a polícia começou a assistir o replay do Dança com as Estrelas. E a polícia viu realmente, ele assistiu, porque tudo que ele falou pra gente no interrogatório aconteceu. Alguns dias depois do assassinato do Pascal, a investigação continuava, mas a polícia não tinha novas pistas. Eis que o cunhado do Thomas, ele foi até a delegacia espontaneamente e queria conversar um pouco mais com a polícia e dar alguns detalhes sobre o Thomas.
Ele falou para a polícia que em algumas reuniões de família, o Thomas contava vantagem porque ele tinha matado os gatinhos do Pascal. E ele achou isso estranho, falou, poxa, se ele estava querendo fazer mal pro Pascal, eu não vejo qual seria outra pessoa para tirar a vida. E como a gente já sabe do passado dele com a Laura, ele não aceitou essa separação bem não. Daí o cunhado até fala, ele estava quase que em depressão, ele sempre chorava, ficava com muita raiva. Quando via os dois, rogava a praga. Ele não aceitou essa separação. Mesmo se ele veio aqui e falou que estava tudo bem, tudo certo, é mentira. Ele não aceitava. E nas reuniões de família tem mais testemunhas, a gente pode contar para vocês que ele realmente queria o mal do Pascal. E esse cunhado falou, fala com o pai, porque o pai é muito próximo dele, né, o pai do Thomas, e com certeza ele vai falar mais coisas pra vocês. E foi o que a polícia fez. Eles falaram, caramba, é a segunda pessoa, a terceira que tá falando desse Thomas, ele tá tão tranquilo no interrogatório, parece que não fez nada, mas vamos focar nele porque é a pista que a gente tem. Então vamos conversar com o pai do Thomas. Conversando com o pai do Thomas, eles viram que ele era um senhorzinho bacana, do mesmo jeito, colaborativo, e ele falou a mesma história do filho. Falou, não, meu filho, ele estava em casa assistindo Dança com as Estrelas, eu inclusive estava com ele, e a gente assistiu tudo e tá tudo certo, jantamos nesse dia junto, deu bastante risada, foi muito bom. A polícia falou, mas vamos apertar esse senhorzinho, porque, poxa, ele tem que falar alguma coisa. E deixaram ele lá, 12 horas, 24 horas, aí colocava ele na cela, tirava ele da cela e continua em interrogatório. E daí ele foi ficando cansado, e a polícia continuou a apertar, fazer pressão, até que esse senhorzinho, ele começou a chorar e falou que precisava contar realmente o que tinha acontecido, e de cara ele falou, realmente, o meu filho não ficou em casa assistindo essa Dança com as Estrelas comigo, não. Ele foi até a casa do Pascal nesse dia. O pai do Thomas, chorando, ele começa a falar pra polícia, o que um pai faz pro filho, gente? Acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Meu filho tava em depressão, só chorava, depois que ele terminou esse relacionamento com a Laura, ele não queria mais viver, ele falava que ia tirar a própria vida. O que o pai podia fazer para ajudar o filho? Nesse dia aí, minha gente, eu tava com meu filho em casa e ele falou que não aguentava mais e que ia tirar a própria vida, e ele queria tirar satisfação com o Pascal. Falou, eu vou lá na casa do Pascal, hoje eu vou resolver essa situação. Eu, como pai, só pude fazer uma coisa, ajudar. Então eu peguei o carro dele, que era assim esse Peugeot branco que vocês estão falando, peguei o Peugeot branco, fui dirigindo até a casa do Pascal, eu deixei ele lá, ele falou pra mim que ele ia tirar satisfação com o Pascal, depois ele voltou pra dentro do carro, eu não sei se aconteceu ou não, eu não sei o que ele fez, mas eu acho que ele deve ter feito alguma coisa assim com o Pascal, porque nesse dia ele foi até a casa. Essa foi a historinha que esse pai contou, ele precisava ajudar o filho dele, porque o filho estava em depressão, estava muito triste e ia tirar a própria vida. Claro que a polícia sabia que o pai do Thomas sabia de mais alguma coisa, porque ele tinha usado um fuzil de caça, que é uma arma bem barulhenta. E ele falou, eu não sei o que aconteceu, eu deixei meu filho lá para tirar satisfação e depois eu não vi mais nada, ele entrou no carro. A polícia apertou, e ele acabou confessando que sim, ele tinha escutado alguns tiros e que talvez o filho dele tenha feito alguma coisa. Nessa hora a polícia já foi até a casa do Thomas para estar pegando ele para trazer para a delegacia para continuar o interrogatório. No interrogatório a polícia falou, olha, seu pai acabou de confessar aqui pra gente o que aconteceu nessa noite do dia 19 de novembro. E daí ele não teve pra onde correr, ele simplesmente alinhou com a história do pai. Ele falou, sim, eu tava na minha casa, desesperado, triste, morrendo de raiva, porque o Pascal roubou a minha mina, eu não aturei isso, e eu queria tirar uma satisfação com ele. Mas eu já tava, sem paciência alguma, eu peguei o carro, coloquei o meu fuzil atrás e fui até a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, aquela cachorrada começou a latir, ele saiu, me surpreendeu. A única coisa que eu fiz foi pegar o meu fuzil e eu atirei nele mesmo, porque eu queria matar. Ele roubou a minha namorada, então eu fiz isso porque eu não aguentei uma coisa dessa. A polícia ficou assim, caramba, anotou tudo aquilo ali, viu o sangue frio da pessoa e ele confessava tudo isso, dizendo que a justificativa era ele roubou a minha mulher e foi por isso que eu tirei a vida dele. Continuando o interrogatório, o Thomas ele começou a dar mais detalhes para a polícia e ele disse que depois que ele viu que o Pascal caiu ali no chão e perdeu a vida, ele entrou em desespero, pegou o fuzil de caça dele e entrou no carro. Então o pai dele viu ele com a arma. O pai dele sabia, gente, o pai dele era cúmplice. E os dois saíram ali da propriedade do Pascal e da Laura rápido e se perderam. Eles não sabiam onde é que eles estavam, estavam naquela euforia, aquele desespero de, pô, já cometi um crime, o que eu faço, pra onde eu vou? Eles não sabiam o que fazer, tudo escuro, um lugar afastado. Então eles se perderam e quando eles encontraram o caminho de volta, eles cruzaram sim o caminho do irmão do Pascal, o Vicente. Então a
pista do Vicente foi muito importante para a polícia, porque ele falou para a polícia desde o primeiro interrogatório que ele fez, que ele tinha encontrado, né, no meio do caminho, um Peugeot branco e tinha 2 pessoas. E realmente, era o Thomas com o pai dele, o pai dirigindo e o Thomas em desespero depois de ter tirado a vida do Pascal. Claro que depois de toda essa confissão, todos esses detalhes, os 2 já ficaram presos, aguardando o possível julgamento que ia acontecer. O julgamento aconteceu em setembro de 2020. No julgamento, Thomas, ele estava do mesmo jeito, falando que não aturou essa história da Laura terminar o relacionamento com ele e ir para os braços do amigo Pascal, que para ele era uma traição, que ele estava com muito ciúme, no momento de raiva ele explodiu, não soube o que fazer e fez o que fez. Foi um crime passional. E o pai falava que, poxa, eu sou pai, meu filho estava em depressão, falou que ia tirar a própria vida, ou era a vida do meu filho, ou era a vida do Pascal. Eu, como pai, só tentei ajudar, eu entrei no carro e dirigi. Esse foi o meu erro. Eu não soube ter ficado de fora, ter ficado na minha, eu quis ajudar o meu filho. A pena para os 2 veio. O Thomas, ele pegou uma pena de 22 anos somente e o pai pegou uma pena de 10 anos por cumplicidade. A gente já conhece bem as leis aqui da França, eles vão ter bom comportamento na prisão, vão trabalhar, vão ser detentos exemplares e a gente sabe que daqui a pouco eles vão estar soltos e a vítima, infelizmente, não vai ter essa segunda chance para estar vivendo uma vida bem. E, infelizmente, os criminosos, eles vão estar por aí. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente ficar em alerta. Eu trouxe esse caso pra vocês porque eu achei ele diferente. Eu sempre vejo aqui na França, acho que também no Brasil acontece, caso de feminicídio. Quando o homem termina um relacionamento com a mulher termina com o homem, ele não aceita, acontece muito isso. Você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. E o homem tira a vida da mulher. Isso acontece muito aqui na França. E esse foi diferente. O cara, ele tinha sim um problema com a Laura. A Laura, ele queria ela de volta, mas ele não fez nada com ela. Ele fez para o Pascal, o cara que não tinha nada a ver com a situação. Então faz a gente refletir. Às vezes a gente tá num relacionamento legal, a gente falou sim pro coração, sim pro amor, mas a gente nunca conhece o ex do outro. Às vezes o ex é maluco e acaba acontecendo uma coisa com a gente que não tem nada a ver, que não viveu com a pessoa nada. Então, infelizmente, no mundo atual, a gente tem que ficar em alerta, tem que abrir o olho e tem que saber que muitas vezes a gente vai falar não para um sentimento, não pro coração, porque é melhor para nossa segurança. E muitas vezes é melhor você viver em paz na sua tranquilidade do que você viver um amor louco, mas que pode estar correndo o risco de perder a sua vida. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Não deixe de assistir os canais das minhas amigas parceiras e um bom fim de noite, bom fim de tarde. Tchau!